A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 13 de setembro. Mosap e Proifes Federação se articulam pelo fim das contribuições previdenciárias dos servidores aposentados. A Nofip e a Adurne Sindicato debatem estratégias para aprovação da PEC 006/2024. Lula sanciona a lei que cria novas regras para concursos públicos. Você vai conferir o segundo episódio da série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação. A Adurne Sindicato realiza até 15 de setembro eleição para delegados e delegadas ao 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. Progesp prorroga a inscrição para professor visitante e visitante estrangeiro. Detalhes sobre os 60 anos do golpe militar no RN são descritos em livro. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Trabalhar uma vida inteira e não ter o direito à sua aposentadoria integral. Esta é a realidade dos servidores públicos que ganham acima do teto do INSS, os quais são obrigados desde 2003 a continuarem contribuindo com a Previdência Social. A partir desse cenário, o Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas Mosap, junto ao Proifes Federação, se reuniram na última terça-feira para defender e discutir os direitos trabalhistas dos funcionários públicos aposentados e pensionistas. A PEC 06/2024, uma das principais soluções para enfrentar a injustiça hoje sofrida pelos aposentados, foi tema da audiência. O encontro na Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal foi mediado pela deputada federal Carla Aires, do PT de Santa Catarina, e contou com a presença do vice-presidente do Proifes, Flávio Silva, dos diretores da APUB Sindicato, Jailson Alves, diretor de comunicação do Proifes e da APUB, e Fernanda Almeida, integrante do Conselho Deliberativo do Proifes e também diretora do sindicato, bem como dos professores aposentados da UFBA, João Augusto e Leopoldina Menezes. A PEC propõe mudanças nas regras de aposentadoria e previdência social, como a isenção de contribuição para aposentadorias por incapacidade permanente para o trabalho e para aposentadorias decorrentes de doenças incapacitantes. Prevê uma redução progressiva na contribuição a partir dos 66 anos para homens e 63 anos para mulheres, com eliminação total do pagamento a partir dos 75 anos. Mas com a PEC 555/2006, anterior à PEC 06 e que trata do fim da contribuição previdenciária para os servidores aposentados e pensionistas, parada desde 2010 e correndo risco de ser arquivada, o movimento trabalhista defende o apensamento da PEC 06 à PEC 555. E no âmbito local e nessa perspectiva, a Associação Norte-Rio-Grandense dos Fiscais de Contribuição Previdenciária, ANOFIP, promoveu uma reunião que discutiu o assunto, tendo como foco a busca de estratégias para garantir o procedimento jurídico que une os dois processos, no caso, as PECs 06 e 555, por terem relação entre si. Na manhã da última terça-feira, 10 de setembro, a Associação Norte-Rio-Grandense dos Fiscais de Contribuição Previdenciária, ANOFIP, realizou uma reunião sobre o andamento da proposta e emenda à Constituição 006/2024. O encontro contou com a participação de entidades sindicais e associações do município e do estado, entre elas o Adurne Sindicato, que esteve representado pela diretora de Assuntos de Aposentadoria, Vilma Vitor, e pelo tesoureiro do Adurne e presidente do Proifes Federação, o Wellington Duarte. Durante a reunião foram discutidas estratégias para obter o maior número possível de requerimentos de apensamento da PEC 006/2024 à PEC 555/2003, incluindo a realização
realização de uma audiência pública com parlamentares no próximo dia 30. A professora Vilma Vitor enfatizou a importância da mobilização. O movimento em prol da retirada da Previdência Social é um movimento extremamente importante porque foi cometido uma injustiça com os aposentados, servidores públicos, com a taxação dos inativos. Isso na reforma da Previdência há 20 anos atrás. Então, nós estamos numa luta para que o Congresso Nacional possa reverter esse processo votando pela retirada dessa Previdência Social dos inativos. Então, nós estamos no momento de mobilização do Congresso Nacional para que ele possa votar pela retirada da contribuição previdenciária dos aposentados do serviço público. O professor Wellington Duarte também destacou o papel do PROIFES e do Movimento Nacional de Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, MOSAP, na mobilização. O PROIFES Federação esteve hoje aqui na ANOFIP, que é o pessoal da Auditores Fiscais da Receita Federal, contribuindo para fazermos uma audiência pública no dia 30 com relação ao apensamento da PEC social. Então, o PROIFES, junto com o MOSAP, está se somando nesse movimento e a gente espera ter muito sucesso. A PEC 6/2024 prevê o fim gradativo da cobrança da contribuição previdenciária de servidores inativos, como aposentados e pensionistas, ao longo de 10 anos. Já a PEC 555 propõe a extinção imediata dessa contribuição. A cobrança sobre a remuneração dos aposentados e pensionistas do serviço público foi instituída com a Emenda Constitucional 41 de 2003. O apensamento dessas PECs é fundamental para evitar o arquivamento da PEC 555, garantindo que ambas sejam analisadas em conjunto e visando a solução mais justa para os servidores públicos. Para garantir essa manobra legislativa, é necessário o apoio de pelo menos 300 deputados. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra Classe. O presidente Lula sancionou a lei que cria diretrizes para concursos públicos de todo o país. A nova legislação estabelece regras que terão de ser seguidas por todos os processos seletivos, incluindo os realizados pelas prefeituras e estados. As regras, contudo, só entram em vigor daqui a 4 anos. Até lá, estados e municípios poderão criar leis alternativas para reger os próprios concursos, mas deverão basear as normas na legislação nacional. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional após 2 décadas em tramitação, foi aprovado sem vetos. Uma das novidades é a autorização para que os concursos públicos sejam realizados integral ou parcialmente de forma digital. Este texto, que ainda precisa ser regulamentado pelo governo federal, condiciona a aplicação dessa modalidade desde que seja garantida a igualdade de acesso aos candidatos. O texto ainda prevê que todos os certames devem ser autorizados com motivações, como estimativas de necessidades futuras de pessoal em órgãos públicos e do impacto orçamentário das novas vagas pelos próximos anos. Essas diretrizes não serão obrigatórias em caso de concursos para cargos da magistraturas, do Ministério Público, nas Forças Armadas, em empresas públicas e sociedade de economia mista que não recebam recursos da União para despesas de pessoal ou de custeio. Também serão opcionais para concursos que tenham o objetivo de preencher vagas temporárias e em processos seletivos para contratação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O Jornal da Educação estreou na semana passada a série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação. A série é apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Adurne Sindicato. No programa de hoje, o especialista aborda as falhas do mercado versus falhas do governo e as funções do Estado em economias capitalistas. Ouça agora o episódio. Prezados ouvintes, no capítulo anterior dessa série, discutimos primeiramente qual o tamanho ideal do Estado.
vimos que nem Estado máximo nem Estado mínimo. O que existe hoje são economias mistas em que a participação do Estado é relevante e importante, mas não sozinha, e sem o próprio Estado as economias não funcionariam. A literatura econômica, desde meados do século passado, já vem debatendo, e é um consenso hoje na fronteira do conhecimento, em que os mercados sozinhos não conseguem obter os melhores resultados possíveis, por algumas características, o que a literatura convencionou chamar de falhas de mercado. Existem situações em que o mercado ele não consegue prover o produto, porque ele não consegue calcular o quanto que o cidadão estaria disponível a pagar por umas simples questões. É um bem que é indivisível, não afeta o consumo de outro. Por exemplo, ao construir uma praça sem cercas, eu não posso controlar quem entra ou quem sai, quem pagou e quem não pagou. Isso faz com que o próprio mercado privado não consiga calcular qual seria o tamanho da praça, e como ele não consegue ter uma noção de rentabilidade, ele não oferta o produto. E apesar das pessoas quererem a praça, estarem dispostas a pagar, o mercado não consegue fazer esse cálculo e ele não é produzido. E aí as pessoas têm necessidades que não são saciadas e poderiam. O que é que os governos fazem? Eles têm a capacidade de impor, construir a praça e conseguir impor com que todos paguem, fazendo com que pessoas que gostariam de ter a praça e podem pagar, tentem se esquivar de não pagar, dizendo que não podem. Isso é só um exemplo do que se chama bens públicos. Então, os bens públicos, como chamou Musgrave lá nos anos 50, é um bem que o Estado, somente com a ação do Estado, ou com a intervenção do Estado, e a gente depois vai discutir um pouco mais como é que essas formas de intervenção do Estado, não existe apenas uma, consegue solucionar problemas como esse, em que são bens que ele classifica como bens que são indivisíveis, em que o meu consumo não afeta o terceiro. Existem outros casos também, quando um bem, uma mercadoria, não está com seu direito de propriedade bem definido, como, por exemplo, poluição. Quem é que tem direito? Não vamos falar em termos de justiça, mas em termos de propriedade, uma vez que a economia é uma mercadoria em que você está transacionando. Quem é que tem propriedade sobre o ar? É público, então eu tenho direito de poluir ou não poluir. Preciso de um governo para regular isso. Caso não haja regulação, haverá um conflito. Pessoas irão poluir e a poluição irá afetar as outras pessoas. Então existe uma série de número de casos em que a regulação do governo é fundamental para que esses mercados melhorem seu funcionamento, ou até mesmo para que esses mercados existam. Como é o caso, por exemplo, de saúde pública e de educação pública, que são o que o Musgrave chama de bens meritórios. Apesar de ter alguma pequena característica de privado, eu posso isolar que a pessoa que não pagou não participe. Esses bens têm um efeito que ele chama de efeito negativo sobre crescimento. O fato de eu excluir uma pessoa da educação faz com que essa pessoa tenha um nível de produtividade mais baixo, e isso afeta o crescimento. Isso chama-se economias externas. Então o Estado também pode intervir na economia quando percebe-se que sua ação vai gerar economias externas, ou seja, vai causar efeitos de transbordamento para outros setores, coisa que o setor privado, por analisar apenas o seu próprio mercado, não consegue enxergar. Então, os mercados ou os resultados de mercado, eles podem ser melhorados, podem ser corrigidos com ações do Estado. No próximo episódio, discutiremos também por que o Estado sozinho não consegue obter resultados tão bons quanto quando acompanhado dos mercados. Até a próxima. E por problemas técnicos, nesta sexta-feira não exibiremos o segundo episódio da série de reportagens O Futuro em Debate, Planejamento e Desafios na Aposentadoria dos Servidores e Servidoras. Retornaremos na próxima semana debatendo sobre a FUNPRESP. Depois do intervalo, a Durne Sindicato realiza até 15 de setembro eleição para delegados e delegadas ao 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. Progesp prorroga inscrições para professor visitante e visitante estrangeiro. E ainda, detalhes sobre os 60 anos do golpe militar no RN são descritos em livro. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Adurne Sindicato realiza até o próximo dia 15 de setembro as eleições para delegados e delegadas ao 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. O processo de votação ocorre eletronicamente e a divulgação dos delegados e delegadas eleitos e eleitas será disponibilizada no site do Adurne Sindicato após a apuração. Todos os professores e professoras sindicalizados podem votar no pleito. Este ano, 15 docentes apresentaram seus nomes para representar o sindicato no encontro, que acontece de 20 a 22 de novembro na cidade de Goiânia, Goiás. Confira a lista de candidatos e candidatas e mais informações em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. As inscrições para a seleção de professor visitante e de visitante estrangeiro na UFRN foram prorrogadas. Os interessados podem se inscrever com a definição do novo prazo até o dia 27 de setembro, por meio do SIG-RH, devendo anexar os documentos solicitados no edital 052 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Progesp. São ofertadas 54 vagas disponíveis para brasileiros e estrangeiros. O processo seletivo orienta que os candidatos disponibilizem, no momento da inscrição, os documentos de identificação, incluindo CPF, currículo, documentos comprobatórios de currículo e plano de trabalho. Os docentes visitantes selecionados vão auxiliar nos programas de pós-graduação com doutorado e mestrado, além de contribuir em pesquisas e programas de capacitação docente em todos os campi da universidade. Os professores que serão contratados ajudarão em programas estrito sensu das áreas de ciências da vida, biologia, saúde e agrárias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências exatas e tecnológicas. A lista completa está no edital. Agenda da Educação. No dia 16 de setembro, no Senado Federal, acontece de forma remota a audiência pública promovida pela Comissão de Educação e Cultura para debater o projeto que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação de interessados por meio do portal E-Cidadania na internet. No dia 18, a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza o seminário 20 anos demarcando o ensino superior. Jornal da Educação. Extra Classe. A docente do Departamento de História da UFRN, Maria da Conceição Fraga, e o professor João Maria Fraga organizaram o livro 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte. A obra visa resgatar o contexto histórico dos 60 anos do golpe civil-militar a partir dos acontecimentos vividos aqui no estado. Com o objetivo de trazer informações consistentes, depoimentos oficiais e descrições relevantes acerca do golpe militar de 1964 aqui no estado do Rio Grande do Norte, a professora aposentada do Departamento de História da UFRN, Conceição Fraga, lançou o livro 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte. A obra foi organizada em parceria com o professor de História do Ensino Básico, João Maria Fraga, em conjunto com outros pesquisadores, historiadores, jornalistas, advogados e sociólogos. A autora Conceição Fraga fala qual a motivação para escrever o livro. O que motivou fazer esse livro foi
a passagem dos 60 anos de um golpe que ocorreu no Brasil em 1964, mas também a passagem dos 45 anos da anistia e os 40 anos da campanha das diretas já. Nesse sentido, o livro foi organizado por mim, que sou professora aposentada do Departamento de História e ministrei por muitos anos a disciplina de História do Brasil republicano, né? E também em parceria com o professor de História do Ensino Básico, professor João Maria Fraga. Então, nós organizamos um grupo de pesquisadores, mestres, doutores e tem também um graduado, com temáticas todas voltadas para como foi o golpe aqui no Rio Grande do Norte. Essa é uma lacuna que tem trabalhos isolados, mas a gente tentou reunir no mesmo livro essa temática, para que a pessoa, ao ler o livro, tenha uma visão real e bem ampla do que foi o golpe aqui no ano de 1964, no Rio Grande do Norte, né? A obra é um registro das 6 décadas do golpe de 64, os 45 anos de anistia, em 1979, e os 40 anos do movimento Diretas Já, em 1985. Com 17 capítulos, a autora detalha que a ideia foi reunir diversas perspectivas sobre o acontecimento. A ideia era realmente reunir numa mesma obra visões distintas, de áreas distintas sobre o mesmo acontecimento que é o golpe ocorrido em 1964, aqui em Natal e também em Macau, que foi uma cidade onde teve uma presença muito forte de trabalhadores que organizaram lutas, trabalhadores do sal, e que de lá teve um deputado cassado, eles chegaram a eleger 2 vereadores, o prefeito e também um deputado. Não por acaso vai ser a cidade também que vai ser extremamente perseguida, né? De lá vai sair dezenas de pessoas, inclusive da mesma rua, né, para vir morar em Natal, como fruto do desmantelamento da cidade após o golpe. Uns por medos e outros pelo desemprego que causou aquela época o golpe e o desmantelamento do trabalho do sal à época. Então veja, mas também a ideia de reunir vários pesquisadores é porque, por exemplo, nós temos trabalhos no livro, tem um capítulo sobre uma parte sobre a legislação como fonte. Então é estudado lá o AI-5, o primeiro ato institucional, o decreto 477 aqui na UFRN, os alunos que foram perseguidos, a vítima, né, que adveio da aplicação desse decreto, que era o AI-5 dentro das universidades. Mas também temos um capítulo dedicado, por exemplo, à imprensa, ao patrimônio histórico. Temos uma parte dedicada a trajetórias como a de Djalma Maranhão, a de Luciano de Almeida, a de Glênio Sá, a do ex-deputado Luiz Maranhão, né? Temos também capítulo dedicado aos estudantes, à participação das mulheres na UFRN, às perseguições e prisões aqui dentro da UFRN, também desde quando ocorreu o golpe até o processo de redemocratização. Então temos vários capítulos falando em diferentes momentos históricos, de maneira que percorre todo o período. O golpe, que nós chamamos de civil-militar, e os governos militares, porque foram 5 generais que se revezaram na presidência do país naquela época. Temos também trabalhos sobre o papel da igreja e o papel da OAB, né, durante o golpe, porque são instituições que apoiaram o golpe e que depois vão ter papel decisivo na reconstrução da democracia, processo de redemocratização. A pré-venda já está disponível na Cooperativa Cultural da UFRN ou através do Pix oficial de Conceição Fraga, 98711-2324. Importante que, ao efetuar o pagamento, o comprador envie o comprovante para esse respectivo número. No dia previsto para o lançamento, todos os compradores receberão o seu exemplar. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30%
nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.